Levítico, capítulo 26, a partir do versículo 14. Nós falamos semana passada sobre a recompensa da obediência, né? E foram aí os primeiros 13 versículos de Levítico 26. Hoje a gente vai pegar o contraponto disso, né? O contrário da obediência é a desobediência. E a palavra vai falar então para nós um pouco sobre isso e essas consequências que nós atraímos quando nós desobedecemos o Senhor, né? Quando há desobediência. Vamos lá, Levítico 26, a partir do versículo 14. Levítico 26, 14. Chamou atenção? Por quê? Na chuva. Não? Mas sim, Vai, pode ir. Perdão, gente. Zé Paulo veio perguntar aqui. Vamos lá. Levítico 26, versículo 14 diz assim: Mas se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre, que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim, eu recusarei ouvir-me. E recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Eu trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso, empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruína e arrasarei os seus santuários, e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem
eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo, por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas, por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São estes os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés. Gente, graça e paz quem foi entrando aí, Levítico 26, a partir do versículo 14. Nós vamos ver o contraponto hoje, justamente dessa questão da desobediência, né? Nós lemos a primeira parte de Levítico 26, os primeiros 13 versículos, e agora então nós vamos a partir do versículo 14, Levítico 26, 14, que a gente acabou de ler e agora a gente vai esmiuçar isso. Mas eu queria falar com vocês, primeiramente, sobre essa questão da gente perceber que a questão da obediência, ela está resumida mesmo em 13 versículos. E eu queria que vocês, a partir de agora, prestassem atenção de que nos versículos da bênção, né, da obediência, da recompensa à obediência, a gente não vê sobre saúde, a gente não vê sobre algumas coisas que a gente vai ver na desobediência, elas não existem na parte da obediência. Por quê? Porque a partir do momento que nós obedecemos a Deus, existem algumas coisas que não vão ser necessárias que Deus faça nas nossas vidas. Por exemplo, nos curar de uma enfermidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou debaixo de obediência, a maldição da doença, ela nem tem lugar na minha vida. Percebem? Então Deus não tem como falar que a recompensa por obedecer vai ser saúde, porque a saúde já é um bem que nós vamos estar recebendo justamente por estarmos debaixo da obediência. Então esse é só um exemplo que eu quero dar aqui para vocês, que vocês vão começar a perceber que a hora que a gente lê a desobediência, vão aparecer muitas questões, muitas consequências da desobediência que não aparecem na obediência. Porque eu costumo dizer que o pacote da obediência, o pacote da salvação, ele vem recheado com tanta bênção da parte de Deus que a gente realmente não consegue nem destrinchar isso. Porque estar debaixo da obediência, da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus por completo, é algo que nos faz realmente sarados, sãos, completos, plenos, né? Eu acredito que todo homem e toda mulher que realmente se estabelece debaixo da bênção de Deus, que olha para a palavra e entende o que é obedecer os mandamentos, os decretos, as ordenanças, e sabe que a partir do momento que obedece a palavra de Deus, a consequência disso, a recompensa disso, é essa bênção completa. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então nós não vamos ter falta de nada
em Deus quando nós estamos debaixo de obediência. Porém, as consequências da desobediência são justamente a terra e todo ser humano sendo afetado. Essa é a palavra, tá? Por causa do pecado, nós somos afetados diretamente por várias consequências dessa desobediência e do pecado. Então a gente vai perceber que a questão do castigo da desobediência tem a ver com o pecado em nós, trazendo então para o nosso corpo, para a nossa família, para a terra, para o contexto familiar, para tudo que nos rodeia, uma consequência direta do próprio pecado. Então, o que faz com que a gente receba esse castigo pela desobediência é justamente o próprio pecado. Então, quando nós abandonamos o pecado, nós recebemos como recompensa da obediência o pacote da bênção completa, tá? Então, vamos ver agora então essa desobediência e a gente vai conseguir entender um pouquinho mais isso em nome de Jesus. Então, Levítico 26, a partir do versículo 14, quem foi entrando aí. Vamos começar aqui, diz assim, ó. Mas, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim eu os tratarei. Gente, deixa eu até pegar uma caneta aqui, porque eu queria que vocês frisassem junto comigo algumas palavrinhas que estão aí nesse único versículo. No versículo 14 e 15 nós temos algumas palavras-chave aqui que fazem toda a diferença para a gente entender todo o restante do que Deus está falando. Então, se você tiver com uma caneta aí, eu queria que você colocasse até na sua própria Bíblia, para que você depois meditasse nisso, para que você se aprofundasse nisso que a gente está falando. Olha o que Deus vai começar a falar. Vou ler de novo e a gente vai então grifando as palavras que devem ser a chave para nós aqui, né? Versículo 14. Mas se vocês não me ouvirem, então a primeira palavra é ouvir, né? Ouvirem, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática. Então, colocar em prática, né? Não colocar em prática, não puserem em prática todos esses mandamentos e desprezarem. Então, tem mais um aqui. E desprezarem, circulem aí, desprezarem os meus decretos, rejeitarem, vamos lá para o rejeitarem, ó, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática, de novo, ó, deixar de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem, esse você devia grifar, sublinhar, colocar em negrito, qualquer coisa que você possa fazer para chamar mais atenção para essa palavra. E forem infiéis. Infidelidade, Deus está colocando assim. Infiéis à minha aliança. Então Deus está desde o início fazendo um casamento. A gente já falou isso lá em Êxodo. Deus está firmando uma aliança de casamento com Israel e com o seu povo. Então, se vocês forem infiéis à minha aliança, então Deus é esse marido e Israel é essa noiva, essa esposa que Deus está preparando para o casamento, né? Então, ele está desposado com essa jovem Israel, né? Então, se forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Então, vamos voltar nas palavras aí, nessas palavras-chave que a gente grifou aí ou sublinhou. Então, a primeira coisa que Deus vai falar sempre dentro da palavra, e você pode ler o Pentateuco aí e prestar atenção nisso, Deus sempre vai falar sobre ouvir. Então, a palavra ouvir para Deus tem a ver não simplesmente com uma audição, com o nosso aparelho aqui de audição, com o ouvido em si. Mas a palavra ouvirem tem a ver com aquela pessoa que realmente ouve o que alguém está dizendo. Porque existe uma diferença enorme entre escutar e ouvir.
E a gente precisa entender essa diferença para que a palavra faça então sentido para nós. Escutar, gente, todos vocês estão me escutando agora, né? Então, escutar é justamente essa capacidade que nós temos com o nosso ouvido, com o nosso aparelho, né, auditivo. Escutar. Então a gente escuta tudo. Se vocês estão aí com algum barulho na casa de vocês estão ouvindo talvez o barulho do cachorro latindo, o barulho do vizinho falando, o barulho da rua dos carros, o barulho talvez de um ventilador, o barulho de um filho falando atrás de vocês, o barulho do local onde vocês estão. Então isso é escutar, é ter condições de escutar com o nosso aparelho auditivo. Ouvir vai além de escutar. Ouvir é quando alguém está te falando algo, quando você está escutando algo e você dá atenção devida àquilo que você está escutando. Então o que Deus está sempre pedindo para Israel é: ouçam, se vocês me ouvirem. Então é assim, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e escutar o que Deus está dizendo e dar ouvidos a isso. Então é igual o conselho, né? Quando a gente recebe o conselho de alguém, a pessoa está falando conosco, nos dando um conselho, e muitas vezes nós só estamos escutando. Sabe aquele ditadinho? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso é escutar. Você escutou tudo que a pessoa falou para você, mas você deu ouvidos ao que ela falou? Não. Você só ouviu, você só, escutou, ok? Você não deu ouvidos. Então o que Deus está pedindo primeiramente para Israel é: não somente me escutem, não somente ouçam o que Moisés está falando com vocês, que eu estou falando com ele. Ou melhor, Deus estava ali falando com Israel também, principalmente no Monte Sinai, eles ouviram a voz de Deus. Então Deus está pedindo desde o início para Israel: vocês precisam me ouvir. Então, se vocês não, a palavra não tá aí o tempo todo, né, agora. Se vocês não me ouvirem, se vocês não derem atenção ao que eu estou falando com vocês e não puserem em prática. Então, aqui 2 vezes vai aparecer enfaticamente a questão da prática, gente, tá vendo? Então, escutar já é o primeiro princípio, mas eu não posso só escutar, eu preciso ouvir, dar ouvidos, prestar atenção ao que Deus está falando. Para quê? Para pôr em prática aquilo que Ele está falando comigo. Porque só ouvir, mas também não pôr em prática, entra na questão da religiosidade. Lembra que a gente já tem falado sobre isso? Então toda pessoa que escuta, às vezes até dá ouvidos, mas no seu dia a dia, na sua vida ordinária, normal, ele não põe em prática os princípios da palavra de Deus, ele se torna um religioso. Ele se torna alguém que só vai para a igreja, ouve lá uma pregação, um sermão, ouve um louvor e vai embora para casa, e a vida dele continua da mesma forma, o pecado continua ali da mesma maneira, nada mudou. Isso é não dar ouvidos à palavra de Deus. Isso é não pôr em prática aquilo que você está ouvindo da parte de Deus. Aí ele diz assim: se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos. Gente, quando Deus fala a respeito de todos esses mandamentos, é porque toda a palavra de Deus, lembra que a palavra mandamentos é palavra, né? Tudo que Deus fala na sua palavra é bom, é perfeito, é agradável. Nós precisamos dar ouvido a toda a palavra de Deus. Nós não podemos ser seletivos quanto ao que nós queremos obedecer ou não obedecer. Isso não é ouvir a palavra de Deus, isso não é obedecer aos mandamentos. Isso é obedecer aquilo que te favorece, ou aquilo que você acha que é possível para você. Isso não faz sentido dentro do cristianismo, dentro daquilo que Deus deseja de nós. Então, quando Deus fala todos esses mandamentos, Ele está falando assim: ouça, coloque em prática tudo que eu tenho falado para vocês. Elisângela, isso é possível? Sim. Porque, na verdade, quando a gente olha para, por exemplo, os 10 mandamentos, e a gente olha ali para aqueles mandamentos, nós vamos perceber que Jesus conseguiu mostrar para nós
de forma muito resumida, mas de forma muito completa, o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então tudo está incluso ali, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós conseguirmos colocar este mandamento em prática, colocando Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como nós nos amamos, então tudo que eu quero para mim é o que eu quero para o meu próximo, tudo que eu não quero para mim é o que eu não quero para o meu próximo. Então nós já conseguimos colocar todos os mandamentos da palavra de Deus em prática, porque tudo se resume nisso de verdade. Qualquer mandamento que vocês pensarem aí na cabeça de vocês está inserido dentro desse único mandamento. Uma hora a gente pode pegar só essa questão dos mandamentos e a gente fazer uma aula específica sobre isso. Vocês vão ver que tudo, literalmente tudo, está dentro desse mandamento que Jesus disse que era o resumo de toda a lei. Então Deus está dizendo assim, coloque em prática todos esses mandamentos. E se vocês desprezarem, gente, o desprezo é algo terrível. Quem já sofreu algum tipo de desprezo sabe o que é isso. Sabe quando você está falando com uma pessoa, quando você está dando um bom conselho para ela, quando você está tentando alertá-la sobre um caminho ruim que ela está se conduzindo, quando ela tem uma prática errada na vida dela e você está ali tentando conversar com aquela pessoa, dando um bom conselho, e ela literalmente te dá desprezo. Ela despreza tudo que você está falando. Ela olha com desdém para você. Ela finge que não está nem ouvindo o que você está falando. É disso que Deus está dizendo nesse momento. Ele diz assim, se vocês desprezarem os meus decretos. Então, quando a gente entende que além de não dar ouvidos aos mandamentos, além de não pôr em prática, a gente despreza, como se tudo que Deus estivesse falando é só mais uma religião, é só mais uma regra de homens aí, né? A gente geralmente tem essa ideia. Então, quando a gente não põe em prática, quando a gente não dá ouvidos, o que a gente está fazendo é desprezando a voz de Deus, desprezando a própria palavra de Deus. E aí Deus vai dizer, se vocês desprezarem os meus decretos e rejeitarem as minhas ordenanças. A palavra rejeitar, ela literalmente diz assim, eu sei o que eu quero para mim, eu sei o que é melhor para mim. Quando nós colocamos o ego, o nosso eu, acima dos conselhos de Deus, quando nós colocamos a nossa ideia totalmente deturpada pelo pecado em lugar dos mandamentos de Deus, quando a gente acha que realmente a gente consegue conduzir a nossa vida em verdade, em triunfo, em vitória, nós caímos nesse erro de rejeitar. Você está favorecendo alguém, no caso Deus, né? Está nos favorecendo com a sua palavra, com os seus conselhos, com os seus mandamentos, com os seus decretos, com as suas ordenanças, e nós simplesmente desprezamos e rejeitamos. E dizemos para Deus, fica tranquilo que a gente sabe o que a gente faz. É isso que geralmente o homem faz. Não, o que eu faço é melhor do que o conselho de Deus. Não, o que Deus fala é ultrapassado. Não, isso aí o que Deus está falando não vale mais para os dias de hoje. É isso que geralmente a gente faz. Por isso que a gente vai entrando nessa roda viva do pecado e nós sofremos as consequências por justamente não ouvir, não pôr em prática, desprezar, rejeitar. E aí Deus vai falar, né? Rejeitar as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e pior, e forem infiéis à minha aliança. Gente, se você fez uma aliança com Deus, se você entende que no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele se torna então esse Senhor e Salvador sobre a tua vida, você está se comprometendo com essa aliança que é a palavra de Deus, com esse Senhor que está sobre você. Você está se aliançando a esse Deus que tem compromisso com a sua aliança. O que é a aliança? É justamente esse contrato de casamento.
Quando a gente consegue entender aquele contrato que Deus fez lá em Êxodo, que a gente leu ele completinho, quando você entende que Deus tem a parte dele e que ele vai cumprir porque ele zela pela sua palavra, mas eu preciso também fazer a minha parte como noiva, como essa mulher que está aliançada com esse Deus de aliança. E nós precisamos então fazer a nossa prática. E aí, gente, Deus vai usar a palavra infidelidade, infiéis, inúmeras vezes dentro do Velho Testamento. Inúmeras vezes. A gente vai ver menos no Novo Testamento, porque a ênfase não está aí. Mas no Velho Testamento a gente vai ver muito essa palavra infidelidade, infiéis. Vocês foram infiéis à minha aliança. Por quê? Porque no momento de aceitar a aliança com Deus, nós aceitamos. Então, no momento que nós casamos, né, com o Senhor, a gente quer a aliança. Então, a gente olha para esse marido, existe um texto em Jeremias ou em Ezequiel que fala de forma muito forte sobre essa questão da aliança quebrada, né? Num outro momento a gente lê esse texto para vocês verem como é terrível isso. Mas Deus está dizendo assim, se vocês forem infiéis a essa minha aliança, então assim os tratarei. Olha o que Deus está dizendo. Gente, eu amo quando a gente para diante da palavra e a gente começa a ver que a questão de situações e consequências que nós começamos a viver na nossa vida cotidiana tem a ver com a minha rejeição, com a minha desobediência, com a minha atitude contrária à palavra de Deus, que é o pecado. Então toda desobediência tem a ver com pecado, todo pecado é uma desobediência a Deus. Então quando eu decido viver a minha vida aquém de Deus, sem olhar para Ele, sem ouvir a sua palavra, sem dar ouvidos àquilo que Ele me aconselha como mandamentos, então eu estou dizendo para Deus, eu vivo a minha vida como eu quero. Eu não tenho um Senhor sobre mim. Eu não tenho um Salvador sobre a minha vida. Eu sou autossuficiente. É isso que eu estou dizendo. Aí Deus diz assim, então assim os tratarei. Olha como Deus vai nos tratar. Como Deus vai tratar conosco. Como é Ele quem vai fazer todas essas coisas. A gente precisa tirar da nossa mentalidade, da nossa forma de pensar cristã, que foi muito, às vezes, colocado mesmo, né, esses princípios na nossa cabeça, de que tudo que acontece de ruim conosco tem a ver com o maligno, tem a ver com o diabo. Tudo que acontece, a gente ficou enfermo, é o diabo. Alguém morreu, é o diabo. Alguém sofreu um acidente, é o diabo. Alguém está com uma situação difícil, ficou sem dinheiro, perdeu o emprego, perdeu a casa que morava. Tudo a gente põe na conta do diabo. E não, Levítico 26 vai mostrar para nós que Deus está tratando conosco. Ou Deus está nos tratando de acordo com as nossas atitudes. Quando uma pessoa te despreza, como que você trata ela? Quando uma pessoa te rejeita, como é que você trata ela? Quando você está falando com uma pessoa e ela não te dá ouvidos, como você trata essa pessoa? Entende? É disso que Deus está falando. Então, é dessa forma que eu vou tratar vocês. Se vocês não me ouvirem, se vocês não colocarem em prática os meus mandamentos, se vocês me desprezarem, se vocês me rejeitarem, se vocês forem infiéis comigo, eu vou tratar vocês assim. 2 pontos. E agora a gente começa numa enxurrada de muitos versículos a respeito desse tratamento de Deus com o seu povo. Então eu vou abrir de novo um parênteses aqui. Gente, isso aqui não é para gentil. Isso aqui não é para nações fora de Israel. Isso era para israelitas. Isso aqui que nós vamos ler agora, Deus não está falando com ímpios. Deus não está falando para o descrente. Deus não está falando com pessoas que não conhecem a sua palavra. Deus está falando com o povo de Israel, primariamente, né? Então essa palavra foi escrita para Israel,
para o povo de Deus que Deus havia separado para ele, como nação santa, sacerdócio, né? Toda essa questão da aliança que Deus fez com Israel, mas essa palavra agora tem a ver conosco, gentios e judeus. Isso tem a ver com aqueles que conhecem a Deus e não ouvem a sua palavra, e não colocam em prática a sua palavra, e desprezam a Deus e rejeitam. É com essas pessoas. Não adianta a gente olhar para isso aqui e dizer assim, isso aqui são os castigos que Deus vai fazer com o ímpio. É o castigo que Deus vai fazer com aquela pessoa que não dá ouvidos para o evangelho, que não aceita Jesus. Negativo. Essa palavra é para aqueles que conhecem a palavra, é para aqueles que ouvem a voz de Deus e não fazem o que precisam fazer. Com o ímpio, Deus também vai tratar, mas a ira de Deus já está destinada para eles, a palavra vai dizer. Isso aqui é consequência de pecado para quem deveria obedecer, ok? Então, entendido aqui? Então, podemos ler agora para ver como é que Deus vai tratar a gente, então? Bora lá. Então, versículo 16. Então, assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino. Gente, pavor repentino de repente aparece uma calamidade, de repente aparece uma peste, de repente aparece uma Covid-19, de repente o país é invadido e a gente começa a ter uma guerra no Brasil. Isso são pavores repentinos. Isso são coisas que não estão no nosso controle, nós não somos avisados com antecedência e acontece. Então Deus vai dizer assim, então trarei sobre vocês pavor repentino. Quem está trazendo, gente? O diabo? Não, o Senhor. Doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Isso fala de doenças que trazem uma enfermidade, uma febre tão forte que a pessoa ela perde até o sentido, aquelas febres que levam ao delírio, né? Então, o corpo da pessoa está totalmente enfermo. O versículo continua, vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Isso fala de alguém que tem ali o seu sustento, de alguém que trabalha o mês inteiro. Vou falar aqui primeiramente na sua lavoura, e quando no final do mês ele tem que devolver inteiramente para o governo, para o império. No caso de Israel era depois a partir do reinado, né? Então, é aquela pessoa que trabalha o mês inteiro, a semana inteira, e quando ele vai desfrutar do seu salário, daquilo que ele ganhou, não sobra nada. Ele não tem nada para satisfazer ali a sua vida, o seu cotidiano, né? Isso fala de vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Então, mesmo antes da pessoa colher, o diabo vai vir e vai roubar tudo aquilo que você está semeando. Isso fala de espíritos malignos mesmo que são liberados para coletar todas as sementes que nós plantamos. Tudo que você tenta de alguma maneira semear na terra para que aquilo dê frutos, por causa da desobediência, por você não estar atentado, né, para as coisas de Deus, você vai ter problemas. Fala aí, Dai. É a mesma coisa que fala em Malaquias 3:10, do devorador, esse espírito? Não. Aliás, ele tem a ver, né? Não posso dizer que não, porque na verdade tem a ver com a desobediência lá também. Mas Deus está sendo abrangente aqui. Ele está falando justamente de tudo aquilo que você tenta semear na sua vida, e não é só no financeiro, né? Tudo aquilo que você semeia na sua vida ou para a sua vida, e aquilo não chega nem a germinar, não chega nem a nascer nada. Aquilo é roubado já na semente, né? Então é algo muito mais abrangente, mas tem mais coisas, lógico, dentro lá de Malaquias, que vai falar sobre a vida financeira, né? Que a gente sempre lê, mas não é só isso não. Então quem está trazendo, gente, esses inimigos para comer as sementes
o Senhor. O Senhor está liberando isso, né? 17. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Aqui nós temos duas questões no 17. O meu rosto estará contra vocês. Deus vai virar o rosto dele realmente para a nação de Israel. E para nós hoje, quando nós não atentamos para a sua palavra, não obedecemos, né, a sua palavra. Então Deus se vira. Sabe quando a pessoa finge que não está vendo a outra? Você está tentando falar com Deus, você está tentando orar, e Deus simplesmente te dá as costas. É disso que Deus está falando. Eu vou virar, o meu rosto estará contra vocês. Então Deus não vai estar olhando para a gente de frente, mas Deus vai virar o seu rosto. Por quê? Porque eu não estou colocando em prática. Eu decidi desprezar a Deus. Eu decidi rejeitar a Deus. Isso é a tratativa de Deus. Você me despreza, Deus falando. Então eu também vou virar as costas para você. Quando você vier falar comigo, você vai falar com as minhas costas. É isso que Deus está falando. Aí em segundo, ele diz assim: e vocês serão derrotados pelos inimigos. Por que Deus está dizendo isso? Porque, gente, todas as vezes que a gente se sente oprimido, que a gente se sente ameaçado, quem nós clamamos? Quem Israel clamava cada vez que eles se viam oprimidos ou perseguidos por algum inimigo? A Deus. Sempre que a gente vê alguma adversidade na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é clamar a Deus. Mas aí Deus diz assim: eu não vou ouvir. Por que eu não vou ouvir? Porque você decidiu primeiro não ouvir a minha voz. Você decidiu primeiro me desprezar. Você decidiu não pôr em prática aquilo que eu tenho pedido para vocês. Vocês estão vendo que a consequência é das nossas atitudes mesmo, não tem a ver com Deus simplesmente, tem a ver como eu trato a Deus, tem a ver como eu obedeço aquilo que Deus está dizendo. Tem a ver com a atenção que eu realmente dou para tudo aquilo que Deus está falando para mim, que é melhor, que vai me dar uma melhor consequência de vida, né? Então ele diz assim: o meu rosto, versículo 17, estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Gente, isso é triste, né? Quando nós nos sentimos realmente perseguidos sem haver nenhuma perseguição. Isso fala de pavor, isso fala da ansiedade, isso fala da própria depressão em si, que tem a ver com um estado emocional em que ninguém está perseguindo aquela pessoa, ninguém está fazendo nada contra aquela pessoa, mas ela se sente tão oprimida pelos seus adversários, pelos seus inimigos, né? Isso nós estamos falando de inimigos físicos, mas também de inimigos espirituais. Por causa da desobediência, são liberados, né, sobre a nossa vida, infelizmente, esses adversários, esses inimigos. O diabo, ele toma toda a legalidade na nossa vida quando nós não obedecemos a Deus. Existe uma legalidade natural e normal. Quando nós não somos filhos de Deus, nós passamos a ser normalmente filhos do diabo. Tem a ver com isso, não existe um meio termo. Ou eu sou filho de Deus e obedeço a Deus, ou eu sou filho do diabo e obedeço ao diabo. Me perdoem a clareza aqui dessa frase, tá bom? Mas eu preciso falar dessa forma para que a gente entenda que existem somente dois lados. Não existe um meio termo para aquele que decide servir a Deus. Não existe um meio termo para aquele que decide obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Com Deus não tem meio termo. Ah, mas eu obedeço metade dos mandamentos. Então a outra metade já fez com que a outra metade fosse pro ralo abaixo, ok? Não obedecer a lei como um todo, todos esses mandamentos, faz com que eu desobedeça a Deus da mesma forma. E as consequências, elas são as mesmas para mim, mesmo obedecendo pela metade. Dá a impressão de que há injustiça nisso, mas não há. Porque quando a gente peca em alguns mandamentos, em algumas práticas na nossa vida, isso vira
um abismo chama outro abismo, tá? Então, quando a gente fala de um tipo de pecado, você pode olhar que você vai desenvolver outros pecados por causa daquele, tá? Então, existe uma cadeia, né? Desencadeia aí uma avalanche de pecado, uma avalanche de neve, ela começa realmente bem pequenininha, né? Uma bolinha de neve, mas conforme ela vai rolando ali, ela desencadeia uma sequência e aquilo vai se tornando grande até se tornar uma grande avalanche. É isso que acontece com o pecado, tá? Então, a gente não pode se enganar com isso. Então, tudo aqui Deus está fazendo. Versículo 18. Se depois disso o que, gente? Depois de tudo isso que já está acontecendo na sua vida. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, então Deus geralmente, ele vai trazendo sinais, ele vai trazendo palavras, ele vai colocando pessoas no nosso caminho para nos alertar, ele vai usando a própria palavra dele, né? Às vezes quando a gente vai para a Bíblia e a gente vê que a nossa vida não está muito de acordo, aí a gente vai para a palavra e começa a ler, e aí o Espírito Santo começa a nos ensinar. Então, versículo 18, se depois disso tudo vocês não me ouvirem, depois disso que eu já estou fazendo na vida de vocês, se as coisas já não estão caminhando como deveriam caminhar, então ele diz assim, se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Quem é que vai castigar 7 vezes mais, gente? É o diabo? Não, é o Senhor. A gente precisa começar a entender que tudo de ruim que acontece na minha vida tem a ver diretamente com o pecado, ok? Se de forma direta ou indireta, mas tem a ver com o pecado. A palavra de Deus, ela é clara em dizer para nós que quando nós estamos debaixo de obediência, o maligno não nos toca, ok? Então, se eu estou sofrendo algo na minha vida, a gente pode procurar, a gente pode avaliar. Isso geralmente tem a ver com consequências de pecado. Então, tira o diabo do jogo, porque ele é só uma marionete de Deus nessa história toda. Ele é liberado sim quando a pessoa está em desobediência, mas o real agente, o real responsável por tudo que está acontecendo na nossa vida somos nós mesmos, indivíduos, cada um com o seu próprio pecado. Então a gente precisa avaliar a nossa vida, é a nossa conduta, é se nós estamos ouvindo, se nós estamos colocando em prática, porque senão é Deus quem está tratando a nossa vida. E se nós dermos ouvido, a partir do momento que Deus começa a tratar conosco, quando nós damos ouvidos, então isso cessa. Eu me arrependo, eu volto para Deus e eu digo, Senhor, eu me arrependo verdadeiramente do que eu estou fazendo e eu vou então obedecer, eu vou dar ouvidos, eu não vou te rejeitar mais. Deus estanca, gente, aquela consequência, Deus estanca aquela consequência da desobediência. Então Deus é amor e Deus é misericórdia para com aqueles que se arrependem, ok? Então precisa haver arrependimento. Vou ler o 18 de novo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. 19. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. Então, o que Deus está falando é, não sobe nada, então a oração não chega realmente até Deus, porque o céu fica de ferro, né? E a terra, ela não produz nada, ela fica de bronze. Por quê? Porque o pecado faz com que tudo na nossa vida fique estancado, fique estagnado, fique amaldiçoado. Essa é a verdade. A gente amaldiçoa a terra e a gente se amaldiçoa com o nosso pecado, com a desobediência a Deus. Olha o que ele vai dizer no 20. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão seu fruto, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Então Deus está falando que trabalhar estando em desobediência é
gastar a nossa força à toa. Gente, a própria palavra vai dizer aqui no capítulo 26 sobre a obediência trazer uma colheita tal. Vocês lembram da última aula? Quando a gente for colher uma colheita do ano seguinte, os nossos celeiros ainda teriam da colheita anterior. Isso fala de que a bênção de Deus, ela transpõe barreiras. Ela é superabundante. Deus, ele é extremamente pródigo. Vocês sabem o que significa a palavra pródigo, do filho pródigo? Sabe por que aquela palavra tem esse tema de o filho pródigo? A palavra pródigo significa esbanjador. É aquele que não mede para esbanjar, para dar, né? Deus é pródigo, entendeu? Porque Deus, ele não mede para nos abençoar, ele derrama sem medidas, ele derrama uma bênção tal, a palavra vai dizer, né? É tudo sem medida. Por quê? Porque um pai de amor como Deus ele ama abençoar os seus filhos. Ele não vai ter medida para nos dar a bênção se nós estivermos debaixo da obediência. Porém, a desobediência vai trazer a escassez, a desobediência vai trazer a total estagnação da nossa vida mesmo. Você vai trabalhar, se gastar a vida inteira e parece que você não sai do lugar. Por quê? Porque Deus está dizendo o que ele vai fazer. Versículo 20. A força de vocês será gasta em vão. Então não quer me obedecer? Vai trabalhar igual burro de carga e não vai ter aquilo que você deseja. Por quê? Porque o segredo da abundância, o segredo da prosperidade não está enquanto nós trabalhamos, mas enquanto nós obedecemos. Percebem? A questão da bênção está enquanto nós obedecemos e não enquanto nós trabalhamos. Porque quem nos dá o nosso sustento diário é o Senhor. Não adianta a gente achar que é a força do nosso braço que a gente vai conseguir fazer alguma coisa na nossa vida. Não. Vai ser gasto a força em vão. Isso é poderoso demais, gente. Nada vai dar fruto, né? Nem a terra vai dar fruto, nem as plantas vão dar fruto, nada. Versículo 21. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Gente, Deus, esse capítulo, quem é que lembra da aula de escatologia sobre as 7 taças, os 7, né, tudo 7 espíritos lá de Apocalipse? Esse texto, ele tá todo grifado aqui na minha Bíblia, porque eu lembro nitidamente que a gente veio aqui para Levítico 26, quando a gente vai falando sobre a liberação dessas taças que Deus vai liberando, dos cavalos, de tudo que Deus vai fazendo ali no final dos tempos, tem a ver com... Peraí, deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Isso tudo tem a ver, gente, com a questão da desobediência. Então, é como se fossem estágios. Sabe o joguinho de videogame? Todo mundo sabe, né, como é um joguinho de videogame. Então, você vai jogando ali uma fase. Se você não consegue passar aquela fase, você vai ficar ali empacado, certo? Mas quando você passa de fase, então existe um nível sempre maior de dificuldade, não é isso? Quando a gente passa uma fase no videogame, então a fase anterior é mais fácil, a fase posterior sempre é mais difícil. O que Deus está fazendo aqui em Levítico 26 sobre o castigo da desobediência Deus está nos dando chances para nos arrepender. Deus está nos dando a oportunidade de, diante do caos na nossa vida, de diante das dificuldades que a gente começa a passar na nossa vida por causa do pecado e por causa da desobediência, nós possamos nos arrepender e nos voltar para Deus. Porque quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, aquilo é estancado, gente. É automático. A graça e o amor de Deus, ele se estabelece na nossa vida a partir do arrependimento. Então uma pessoa, ela pode estar realmente debaixo dessa consequência do castigo da desobediência, mas quando ela se arrepende,
quando ela confessa o seu pecado, quando ela se volta para Deus, quando ela começa a dar ouvidos à palavra, ela então passa a viver então a recompensa da obediência. Elisângela, mas é instantâneo isso? Sim. Mas é instantâneo a bênção na minha vida? Sim. Só que nós não podemos esquecer que existem sementes já plantadas na época da desobediência. E nós vamos colher essas sementes ainda da desobediência, ok? Mas a partir do arrependimento, nós começamos então uma nova plantação, uma nova maneira de viver. E aí nós vamos começar então a colher também a recompensa da obediência. E acabamos com o castigo da desobediência na nossa vida. Então o que às vezes as pessoas não entendem é assim: eu pequei a minha vida inteira, fiz coisas terríveis na minha vida, aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ok, eu fui salvo instantaneamente. É isso que a palavra de Deus diz. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, certo? Porém, eu carrego comigo durante um período, infelizmente, a colheita das minhas más atitudes. Então, se uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui só para vocês entenderem. A pessoa, antes de se arrepender, ela gastou muito no cartão de crédito. E ela tem lá uma dívida astronômica no cartão de crédito. Quando ela se arrepende, quando ela confessa o pecado de que ela está sendo muito consumista, quando ela passa a viver uma vida de santidade na sua maneira de viver, ela vai começar a colher os benefícios da obediência, sim, mas ela vai ter que pagar o cartão de crédito que ela gastou? Ok? Isso é a consequência ainda do pecado. Percebem o que eu estou querendo dizer? Isso cabe em tudo, tá, gente? Tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito natural. Então não adianta a gente achar que você aceitou Jesus, você se arrependeu, agora você pega o boleto lá da dívida astronômica e você rasga e fala: não, Jesus pagou minha dívida. Negativo. Você vai ter que arcar com as consequências do seu pecado. Você vai consertar tudo que você fez de errado lá atrás. E aí sim você vai começar a colher a recompensa da obediência, porque você vai estar debaixo dessa obediência. Deus está nos dando então, quando ele diz assim: se vocês, versículo 21, se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. 22, mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Gente, Deus está falando de uma sociedade que ela vai definhando. De realmente, vocês percebem que se vocês olham a pesquisa, por exemplo, vou dar um dado atual para vocês entenderem o que Deus está falando aqui nesse versículo 22. Quando você olha dados específicos da Polícia Militar sobre o número de homicídios, o número de assassinatos, o número de homicídios mesmo, né, de mortes aí. Quando você olha para esses números, você vai ver que o número de jovens, de adolescentes, de homens até 25 anos que morrem nessa fase da vida, justamente por práticas ilícitas, de roubo, de uso de drogas, de tantas coisas, é enorme em vista de homens de outras idades. Se você olhar o número de mortes até 25 anos de idade e olhar o número de mortes de 25 a 70 anos, você vai ver a diferença como é gritante. O que isso tem a ver, Elisângela, do que você está falando? Deus está dizendo que por causa do pecado da humanidade, por causa do pecado que a gente comete, é liberado uma força maligna sobre os nossos filhos nessa fase. Por quê? Porque essa é a fase que a gente mais está em desenvolvimento. É a fase das escolhas, é a fase do que eu quero para minha vida, é a fase das amizades que eu faço, tudo acontece nessa fase da vida. Pode falar, Dai. Vai desligar, né? Vamos fechar então. Obrigada. Vamos fechar, gente. Volta rapidinho aí.
Vamos aí, galera. Vamos lá, que o pessoal vai chegando, eu vou abrindo. Pode falar aí, Dai. Você quer falar? O áudio da Cleo tá ligado. É. Cleuzinha, fecha aí pra nós. Isso, obrigado. Vamos lá, gente. Então, entendem do que Deus está falando? Isso é um exemplo que eu tô dando. Um exemplo. Mas o que Deus está dizendo aqui no versículo 22 é que Ele, o próprio Senhor, libera animais selvagens. Gente, eu vou só dar uma explicação aqui para vocês sobre animais selvagens, que a Bíblia ela vai fazer um parâmetro tanto de literalmente animais selvagens do campo, que chegavam e despedaçavam rebanhos inteiros. Vai falar sobre animais selvagens de verdade, naturalmente. Mas o que a Bíblia muitas vezes está falando sobre animais selvagens, quando a gente vai olhar o contexto do que Deus está falando, ele está falando sobre espíritos malignos mesmo, tá? Sobre principados e potestades. Eles são considerados também animais selvagens na Bíblia. Então, todas as vezes que a gente lê animais selvagens na Bíblia, você pode dar uma olhadinha no contexto, que você vai ver que Deus está falando sobre espíritos malignos com forças maiores, com capacidade de destruição maior, que vai vir para assolar a humanidade, aquela nação, ou aquele povo, né, ou aquelas famílias, ou os rebanhos, né? Então tá falando sobre animais que tinham o poder de destruir um rebanho inteiro numa noite só, né? Então é disso que Deus está falando. Então isso tem a ver com liberação de principados e potestades, com o domínio, né, sobre famílias e às vezes até cidades e nações inteiras por causa do pecado. E aí a gente tem um nível de mortandade muito grande, um nível de desolação muito grande por conta do pecado, tá? Então, quanto mais a nação ela peca em coletividade, mais esses animais selvagens são liberados. Por quê? Porque isso tem a ver com um nível de hierarquia espiritual muito maior. Não tem a ver com demônios de baixo escalão, mas tem a ver com animais selvagens, níveis de principados e potestades maiores. Então, por isso que a gente vai perceber que a desolação vai acontecer na nação, naquela cidade, naquelas famílias, principalmente com jovens, né? Ele vai falar, mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos. Então as famílias elas vão sendo desoladas pelo nível de mortandade mesmo, né? De tanta violência que começa a acontecer naquela nação, naquela cidade, por conta desses animais selvagens que são liberados por quem, gente? Pelo Senhor. A gente precisa compreender isso. A soberania de Deus está sobre tudo. Deus domina sobre toda a terra e é por causa do nosso pecado que Deus então nos trata dessa maneira. Desejando o que, Elisângela? Ele quer matar todo mundo? Não. Ele está dizendo aqui, se vocês se voltarem para mim, se vocês se arrependerem, eu cesso isso. Deus sempre está em busca do ser humano se voltar para Ele, da criação se voltar para Ele, porque o desejo de Deus é nos dar a recompensa pela obediência. Esse sempre foi o desejo de Deus, gente. Eu canso de ouvir de pessoas dizendo que não gostam de ler o Velho Testamento, porque acham que o Deus do Velho Testamento é um Deus ruim, é um Deus que mata, é um Deus que gosta da guerra, é um Deus que gosta do sangue. Nada disso, gente. Tudo que nós vamos olhar dentro da palavra tem a ver com atitude humana de pecado. E Deus se entristece, porque Ele precisa ser fiel com a sua palavra. Então, quando Deus diz que a consequência pelo pecado é o que está escrito aqui, Deus vai cumprir essa palavra. Assim como o contrário é verdadeiro. Se nós formos obedientes,
Deus também vai cumprir a sua palavra com todas as bênçãos que Ele vai derramar sobre as nossas vidas. Depende exclusivamente de mim e de você, da decisão de que caminho nós vamos seguir, a quem nós vamos ouvir, a quem nós vamos rejeitar e desprezar ou dar ouvidos. Entendem? Tá ali, tá nas nossas mãos a decisão. Deus vai cumprir a dele. Versículo 23. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina. Percebe que Deus está falando que tudo isso que vai acontecendo com o povo, com a nação, tem a ver com disciplina dele. Deus está corrigindo o seu povo. Eu acho isso tremendo, gente. Se a palavra de Deus não nos confronta, é porque nós estamos com os ouvidos fechados. Porque Deus está falando por que Ele está fazendo isso. 23. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Então, é o marido traído mesmo, né? Sabe o marido que pega a esposa no ato de adultério? O que ele tem o desejo de fazer com aquela mulher que está ali em ato de adultério com aquele adúltero que está do lado dela? É matar mesmo, por conta daquele pecado que está sendo cometido. A ira de Deus vem sobre a humanidade, gente, pela quebra da aliança, pela quebra na desobediência. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu cortar o suprimento de pão, quem que está cortando, gente, o suprimento de pão de uma cidade? É o diabo? Que está cortando a comida para não ter comida? Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vai ficar caro esse alimento. Sabe por quê? Porque não tem chuva, porque não tem colheita, porque o pecado está fazendo você trabalhar e não tem resultado. A terra não está dando seu fruto. O pouco que você consegue no final do mês não está dando para sustentar toda a sua família. Aí você está tendo que depender do sustento de outra pessoa. Você está dependendo de situações que acontecem ao seu redor para mendigar a bênção para outra pessoa, para ela repartir um pouco com você. Aí você precisa ficar pegando empréstimo no banco ou com agiota. Percebem que a humanidade, ela caminha para esse tipo de situação. Por quê? Porque nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Gente, não tem como florear essa história. Não tem como colocar um quadro bonito ao redor do pecado. Não dá. Pecado é pecado. E as consequências, elas vêm. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Isso fala da falta de satisfação mesmo, né? Parece que tudo que a gente faz, a gente nunca está satisfeito com nada. Porque parece que nunca satisfaz. É a falta realmente que a gente sente, né? Quando a gente fala assim, Senhor, eu tenho fome de Ti. Senhor, eu tenho sede de Ti. Isso fala de uma satisfação que o nosso interior sente justamente por causa do afastamento de Deus. Nós temos fome e sede de Deus justamente porque nós estamos comendo pouco, porque nós estamos comendo e não estamos nos satisfazendo. E aqui não tem a ver com alimento natural, tá, gente? Ainda que o texto esteja dizendo sobre isso, e ainda que tenha a ver com o pecado, a falta, sim, do pão, do alimento na mesa da gente, isso fala muito mais de uma satisfação espiritual, de uma satisfação interior, porque nós estamos deixando um buraco no nosso interior pela falta de Deus, pela falta de relacionamento com Deus, pela falta de obediência a esse Pai, e nós não estamos percebendo que parece que a gente busca e não encontra. Quantas pessoas dão testemunho de que antes delas aceitarem Jesus, elas buscaram satisfazer a sua vida em várias religiões, em várias práticas de pecado,
Muitas pessoas buscavam na prostituição a sua satisfação, mas não encontravam. No dia seguinte havia aquele buraco ainda maior. Quantas pessoas buscaram satisfação nas drogas e só encontraram mais vazio e mais abismo diante delas? E tantos testemunhos que ao longo da humanidade a gente ouve com esse tipo de frase. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher. Eu tinha uma insatisfação dentro de mim que eu não conseguia satisfazer. Versículo 27. Se apesar disso tudo, olha Deus dando outra chance, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês. E eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso, e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos, e rejeitarei vocês. Gente, Deus está descrevendo nitidamente o que ele fez em inúmeros episódios do Velho Testamento e o que ele vai fazer no final dos tempos. Então, por isso que eu falei que a gente estudou isso dentro da escatologia, porque aqui é a quarta liberação. Nós passamos por 3 fases onde Deus fala, se vocês me derem ouvido, se vocês, né? Então a gente foi vendo aí 3 fases. Essa aqui já é a 4ª vez que Deus fala dessa maneira. Então, quando a gente vai lá para Apocalipse, principalmente, ver qual é a 4ª taça, a gente vai ver essa destruição aqui, aonde o cerco, aonde as pragas, as situações que estão acontecendo na humanidade estão levando as pessoas a comerem os seus próprios filhos. Isso já aconteceu no momento da destruição de Jerusalém. Isso já aconteceu na história. Na época de Babilônia também aconteceu isso em Jerusalém. E isso vai voltar a acontecer na volta de Jesus, na época da grande tribulação. Então, por conta da falta de obediência aos princípios de Deus, a humanidade tem sofrido as consequências disso, deles desejarem comer a própria carne dos filhos devido à escassez e fome na terra. Só quem já viveu algum período histórico de escassez, de juros muito altos, né, da inflação muito alta, sabe como é difícil você ir ao mercado, querer comprar alguma coisa e o dinheiro não dá, e você não consegue, você tem que fazer a coisa multiplicar nas suas mãos. Por quê? Porque a humanidade caminha para esse declínio, né? O homem querendo mais poder e mais poder e mais poder, e ele vai acabando com tudo ao seu redor. Isso tem a ver com o pecado. Versículo 31. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários, e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Sabe quando um tsunami passa na terra, uma guerra acontece naquela terra, e quando outras pessoas vêm para tentar habitar naquele lugar, eles chegam diante daquela situação e dizem assim: mas aqui não há mais condições de ninguém morar. Acabou, tudo acabou, plantação acabou, as casas foram todas destruídas. Esse é o cenário que Deus está descrevendo de quando acontece a liberação de castigos de Deus sobre a humanidade por causa do pecado. E quando outras nações vinham ocupar, elas olhavam para aquilo perplexas, porque diziam assim: quem destruiu isso aqui tinha um poder que está fora do comum. Deus, quando vinha e trazia juízo sobre Israel, sobre a terra que ele havia separado para ser santa, Deus vinha nesse nível, gente. Tamanho era a iniquidade do povo. Sodoma e Gomorra é um exemplo disso. Depois a gente vê Jerusalém na época da Babilônia. A gente vai passar por isso também lá na frente e nós vamos entender. Mas Deus está falando isso muito tempo antes, gente.
Deus está avisando o seu povo. Essa é a verdade. Deus está dando já o aviso do que ele vai fazer. Então, qual é a posição de cada um que está ouvindo? Se arrepender e se voltar para Deus. É isso que Deus está falando para Israel. Se vocês me derem ouvidos, vocês não vão passar por isso. Se vocês atentarem aos meus mandamentos, vocês não vão passar por isso. Lembra que eu falei que essa palavra não é para ímpio? Essa palavra não é para gentil? Essa palavra é para Israel. Essa palavra é para Israel e para a igreja. Essa palavra é para todo aquele que crê em Deus. Ok? Vamos seguir? Ele diz assim, 33. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Olha, Deus que vai lutar contra Israel. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Olha o que vai acontecer aqui no 34, gente. Isso aqui fala de forma profética. Deus já está falando o que ele vai fazer com Israel. Olha só, 34. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Gente, quando eu leio isso e a gente tem essa Bíblia na mão, quando a gente tem o texto completo e você olha e já conhece a história que vai vir para frente, Deus está profetizando, falando literalmente o que vai acontecer, porque Israel não vai obedecer aos sábados da terra. Existem mandamentos específicos para se plantar e para se colher. E 6 anos Israel deveria plantar e colher, mas no 7º ano eles deveriam deixar a terra descansar. Eu acho que a gente já leu até um trechinho sobre isso, e se depois você quiser dar uma olhada novamente, que a gente já falou sobre isso. Se nós não dermos espaço para a terra descansar, a terra fica sobrecarregada e ela não consegue produzir com excelência. Isso é uma lei natural, gente, da agronomia. Quem é agrônomo, quem mexe com a terra, sabe que precisa dar o descanso para a terra. Você não pode querer extrair da terra mais do que ela pode dar. Isso fala de uma pessoa que só pensa no lucro. Isso fala de uma pessoa que não para descansar nunca. Isso fala de uma pessoa que parece que a produtividade é o único nível que ela sabe olhar. Nada para ela diz respeito a descansar. Nada para ela diz respeito a dar descanso para funcionário. Não, a minha empresa tem que trabalhar 24/7. Eu preciso trabalhar, produzir. Isso desgasta o ser humano, isso desgasta a terra. Deus nos deu leis primordiais de descanso, inclusive para a terra. E Israel vai sofrer as consequências, porque eles não vão obedecer os anos sabáticos da terra. E por causa disso, você sabe por que Deus leva Israel para a Babilônia? Por causa disso aqui. Porque enquanto eles não saíssem da terra de Canaã, da terra de Israel, a terra não descansaria. Cada ano que eles deixaram de dar o descanso para a terra, foi um ano que eles ficaram na Babilônia. Vocês sabiam disso? Quando a gente vai estudar esse trecho e a gente vai fazer as contas, você acha exatamente a mesma quantidade de tempo. Os anos sabáticos que Israel não deu para a terra de Israel, foi os anos que eles ficaram na Babilônia. Sabiam disso? Consequência de pecado trouxe justamente o tempo de exílio, porque a terra precisava descansar. Vocês viram o que nós acabamos de ler? Olha o que Deus está falando, quase 2000 antes do que acontece de Israel ir para a Babilônia. Vamos ler de novo, versículo 34. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, seus anos de descanso, enquanto estiver desolada. Enquanto a terra estiver arrasada, em ruínas, porque Deus vai fazer isso, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, enquanto vocês estiverem na Babilônia, eu, Deus, estou dando o descanso da terra de Israel. O tempo que vocês não deram de descanso, a consequência do pecado de vocês de não dar o descanso para a terra,
eu estou dando agora. Vocês estão longe da terra de vocês porque a terra precisa do descanso. É uma das causas de Israel ter sido mandado para a Babilônia. Isso é muito sério. Versículo 36. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados. Por que é que eles vão apodrecer, gente? Por causa dos seus pecados. E também por causa dos pecados dos seus antepassados. Então a questão do meu pai não me ensinar os princípios de Deus vai trazer consequência para mim, porque eu vou desobedecer a Deus porque meu pai não me ensinou, porque minha mãe não me ensinou os princípios. A consequência do pecado passa de geração para geração, porque nós não passamos a palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos. Há consequências diretas e indiretas para as nossas famílias, quando nós não tememos a Deus, quando nós não obedecemos ao Senhor e, por consequência, quando nós não passamos esse conhecimento para os nossos filhos e para os nossos netos. O Senhor diz que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Já expliquei isso algumas vezes aqui para vocês. Elisângela, a maldição hereditária existe? Sim. Mas maldição hereditária é quebrada onde? Em Cristo, em arrependimento, ok? Tudo aquilo que os seus pais pecaram, você não precisa carregar a partir do momento que você se arrepende e dá ouvidos à palavra de Deus. Versículo 40. Mas, agora começa os mas aqui, olha que bom. Se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra, que por ele será abandonada e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Gente, Deus está dizendo que a primeira atitude, versículo 40, mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados. Um exemplo claro para nós disso é Daniel. Quando ele lê o livro do profeta Jeremias e ele vê que o tempo do exílio já estava acabando com os 70 anos exilados na Babilônia, então ele se volta para Deus e diz: Senhor, o Senhor prometeu que se nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, se nós nos arrependêssemos dos pecados dos nossos antepassados, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor se lembraria de nós. E Daniel faz uma oração tremenda sobre isso, confessando o pecado da nação de Israel, confessando o seu pecado, confessando o pecado dos seus antepassados. E Deus então diz: Daniel, eu me lembrarei de vocês. Os anos do exílio estão acabando. Se quiser, depois vai lá em Daniel que você vai achar essa oração, quando ele descobre que os 70 anos estão acabando. E ele faz uma oração linda sobre isso. Isso é o que Deus está escrevendo aqui e que Daniel faz lá, sabendo que se ele se arrependesse, se ele confessasse o pecado da nação, se ele confessasse o pecado dos seus irmãos,
Deus se lembraria da aliança que ele fez com o seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo e ele vai cumprir. Então Deus está dizendo que ainda que sobre muitos poucos remanescentes, é através desses remanescentes, desses que sobraram, dessa total destruição, sempre vai sobrar um remanescente. E é desse remanescente que Deus vai fazer de novo o seu povo, a sua nação. Quantas vezes for necessário Deus permitir que o castigo venha sobre a humanidade para limpar o pecado, para fazer a justiça, Deus vai reavivar, Deus vai trazer de volta um povo sarado, redimido. E isso, o último estágio disso vai ser a volta de Cristo. Então, o último estágio da justiça de Deus para limpar a terra e realmente redimir a terra e trazer para a terra somente os santos, os filhos de Deus, aqueles que realmente obedeceram, vai ser na volta de Jesus. Porque os outros momentos da história que já aconteceram foram só um pouquinho da justiça de Deus sendo feita na terra, né? Por conta do pecado. Olha como ele termina o 45. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Você sabe por que Deus faz isso? Porque sempre vão haver pessoas fiéis no meio dos infiéis. Sabiam? E Deus não pode destruir toda a terra completamente, porque existem os fiéis no meio. Vai haver o trigo no meio do joio. Vai haver os remanescentes. Vai haver os que não se dobraram a Baal. Então, quando a gente vai lendo as escrituras, em vários momentos da história, a gente vai percebendo Deus agindo com misericórdia, agindo com compaixão, agindo com amor, agindo com o cumprimento da sua palavra, porque sempre existem alguns fiéis no meio dos infiéis. Sempre vai haver um remanescente daqueles que estão obedecendo ao Senhor. Gente, não é tudo farinha do mesmo saco, como diz o ditado por aí. Sempre existem aquelas pessoas que são tementes, que amam de verdade a Deus, que estão servindo a Deus com interesse de coração, que realmente ouvem a palavra, que obedecem. E essas pessoas que são fiéis, elas não podem sofrer as consequências com os infiéis, senão Deus não seria justo. Então por que Deus não acaba com a terra inteira, literalmente? Porque sempre vai haver os fiéis no meio dos infiéis. Mas isso é uma minoria? Infelizmente sim. Ok? Então, por causa dos fiéis, Deus está dizendo, 45, mas por amor deles. Deles quem? Daqueles que permaneceram fiéis, daqueles que se arrependeram. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados. Tudo que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, ele vai cumprir. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele fez uma aliança e a parte dele na aliança, ele vai cumprir. Então, se ele prometeu uma terra próspera, abençoada, se ele prometeu abundância, se ele prometeu tudo que ele tem prometido na sua palavra, Deus vai cumprir. Ele vai fazer, debaixo da soberania dele, no tempo estipulado por ele, mas ele não vai fazer perecer aqueles que são fiéis, aqueles que o amam, aqueles que obedecem, aqueles que o adoram, aqueles que realmente dão ouvidos à sua voz, porque senão aí não valeria a pena ser obediente, porque senão nós seríamos castigados juntamente com os desobedientes. Versículo 46 para terminarmos. São estes os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Então está dizendo aqui nesse finalzinho do 26, que tudo isso que nós lemos no Êxodo, Levítico, né? Tudo isso que a gente tem aprendido aqui nesses últimos tempos que a gente tem estudado, tem a ver com tudo que Deus falou para Moisés lá no Monte Sinai. Tudo isso que Deus está ensinando para Israel, para o seu povo, eles estão no deserto e eles estavam ali no Sinai. E Deus deu todas essas ordenanças, todas essas leis para Moisés falar com o povo, ensinar o povo. E nós precisamos olhar para isso e dizer, Senhor, o Senhor continua o mesmo. Deus continua querendo
recompensar a obediência com todas as bênçãos que nós vimos aqui nos primeiros versículos, porém, Deus precisa cumprir a sua palavra, dando o castigo pela desobediência, porque Deus abomina o pecado. Deus não tem prazer no pecado. E por causa do pecado que tem destruído a humanidade e a terra, Deus vai destruir. Sabe quando Deus fala, o apóstolo Paulo fala, se não me engano, em Coríntios, eu não me lembro agora o livro direitinho, mas me veio aqui na memória, aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então aquele que não cuida nem do seu templo, nem da sua casa, que é a sua vida, que é templo do Espírito Santo, você é a imagem e semelhança de Deus. Se você está destruindo isso com o pecado, Deus vai te destruir também. Deus não vai ter prazer em nós. Então a gente precisa estar atento a essas questões para não estarmos classificados nesses quesitos da desobediência. Então a gente precisa ouvir, pôr em prática, não desprezar, não rejeitar e não ser infiel a Deus, a aliança que Ele fez. Porque senão, não é o diabo que vai vir sobre a sua vida trazendo desolação e ruína. Não é o diabo que vai vir e vai destruir a sua vida. Vai ser o próprio Deus, porque você se opôs primeiro a Ele. Você primeiro virou as costas para Ele. Amém, irmãos? Ficou claro aí o capítulo 26 para vocês? Tanto na parte da obediência como na desobediência? Fechamos bem aqui o ano de 2024? Glória a Deus.